Os sinais, eles estão diante dos nossos olhos. Imagine você estar diante de um espetáculo tão impressionante no céu que milhares e milhares de estrelas elas aparecem despencar sobre a terra. Agora imagine alguém dizer: ah, bem, isso não significa nada. E se aquilo que você está vendo diante dos seus próprios olhos for justamente um dos sinais anunciados por Jesus? A Bíblia diz em Mateus 24, 29, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus eles serão abalados. Mas será que essa profecia ela já teve um cumprimento? E mais, o mais importante ainda, será que os sinais da volta de Jesus eles estão acontecendo diante de nós exatamente hoje? A história que vou contar agora ela é impressionante. Uma noite inesquecível. Nos primeiros dias aí de uma obra missionária na Califórnia, um pastor ele estava realizando ali algumas reuniões, mas havia ali um pastor que ele não aceitava a mensagem. Ele gostava de ridicularizar e zombar daquilo que o pastor pregava. Certa noite, esse homem, ele alugou um salão e ele decidiu fazer uma pregação cujo objetivo era justamente atacar aquilo que chamava de loucuras dos sinais da volta de Jesus. Entre os assuntos que resolveu ridicularizar, estava uma das profecias bíblicas sobre os sinais da volta de Cristo, a queda das estrelas. As estrelas de 1833. O pastor ele começou falando sobre a famosa chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Ele queria provar que aquilo não poderia ser o cumprimento da profecia. Então ele declarou diante do público: essa chuva de meteoros acontece a cada 33 anos. Eu fiquei acordado toda a noite para observá-la em 1866 e continuou a sua explicação ali. Mas havia alguém ali naquela noite, naquele salão, que conhecia muito bem o que tinha acontecido em 1833. Era um senhor idoso chamado Irmão Martim. Ele havia presenciado pessoalmente aquela extraordinária queda de estrelas no estado do Missouri, e naquela época havia considerado aquele acontecimento como um sinal do grande dia final. Ele era um cristão fiel e naquela noite, porém, ele não estava ali para discutir, ele estava ali simplesmente curioso. Ele queria ouvir o pastor descrever aquele espetáculo de 1866, esperando que fosse algo extraordinário. Mas o que ouviu foi completamente diferente. Eu contei 18 estrelas. O pastor, ele explicou, ele disse que tomou posição onde ele podia ver uma parte dos céus e a esposa também ficou onde podia ver a outra parte. Então ele disse: em pouco tempo eu contei 18 estrelas cadentes. A minha esposa, ela contou também quase a mesma quantidade, 18 estrelas. Então o velho irmão Martim, ele ficou completamente espantado, porque ele havia presenciado a verdadeira chuva de estrelas de 1833. Ele sabia que aquilo que o pastor estava descrevendo não tinha absolutamente nenhuma comparação com o fenômeno que ele havia testemunhado. De tão indignado e surpreso, o velho ele deixou ali sua bengala cair no chão e ainda soltou um assobio de desgosto. A reunião ali continuou, mas no final o irmão Martim ele procurou o pastor. Ele queria pedir desculpas e então disse: pastor, perdoe-me pelo baque da minha bengala e pelo assobio. Eu não consegui evitar.
Mas em seguida, ele explicou o motivo. Eu vi a verdadeira queda das estrelas. O velho homem disse: quando o Senhor lhe afirmou, pastor, ter contado 18 estrelas, eu fiquei tão surpreso que esqueci onde eu estava. E então ele fez uma declaração impressionante. Ele disse: homem, eu vi a verdadeira queda das estrelas em 1833, quando 60 mil caíam por hora. 60 mil estrelas por hora. Ele ali continuou, dizendo que seria tão fácil contar os flocos de neve durante uma pesada nevasca, quanto contar as estrelas que caíam naquela noite de 1833. E então ele concluiu, diante ali daquela comparação absurda: o Senhor afirma, pastor, que viu um espetáculo semelhante em 1866? Tolice, homem. Então aquele velho homem saiu daquele salão profundamente desgostoso. Mas agora vem a parte mais importante. Talvez você esteja pensando: mas o que essa história tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque a mensagem não termina com as estrelas. Jesus não falou sobre os sinais de sua volta para satisfazer nossa curiosidade. Ele falou para nos preparar. A Bíblia nos apresenta sinais, sinais no céu, sinais na terra, sinais entre as nações, sinais na sociedade e sinais que apontam para um acontecimento grandioso, a volta de Jesus Cristo. E existe algo ainda mais sério. Assim como o irmão Martim, ele olhou para o céu em 1833 e reconheceu que estava diante de algo extraordinário, nós também. Nós precisamos abrir os olhos, porque os sinais, eles estão, meus amigos, diante de nós. Você está percebendo? Talvez você e eu estejamos tão acostumados com as notícias, com os problemas, com as guerras, com as tragédias, com tudo aquilo que acontece diariamente, que já não percebemos mais a dimensão do que está acontecendo. Mas Jesus, ele disse que haveria sinais, e quando esses sinais começassem a acontecer, não deveríamos simplesmente ignorá-los. Nós deveríamos levantar os olhos e prestar atenção e lembrar: Jesus está voltando. Não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas podemos reconhecer os sinais. E talvez a pergunta mais importante não seja quando Jesus vai voltar, mas a pergunta mais importante é: eu estou preparado para quando Jesus voltar? E essa é a pergunta que realmente, meu querido amigo, minha amiga, importa. Uma mensagem aqui para você. Então, meu amigo e minha amiga, não permita que a familiaridade com os acontecimentos faça você perder a percepção espiritual. Não seja como alguém que vê os sinais, mas não entende o que eles significam. Os céus, eles proclamam, a palavra de Deus adverte, a história confirma, e a esperança cristã permanece. Jesus voltará. Talvez você esteja nesse momento agora enfrentando aí problemas, hoje. Talvez você esteja preocupada com a sua família. Talvez você esteja cansada. Talvez tenha perdido alguém que você ama. Mas existe uma promessa que continua de pé. Cristo Jesus voltará para buscar os seus. Por isso, não tenha apenas os olhos voltados para os acontecimentos do mundo. Tenha os olhos voltados para Jesus. A história do irmão Martim, ela nos ensina uma grande lição. Existem pessoas que olham para um acontecimento extraordinário e dizem:
Ah, bem, isso aí não é nada. Mas existe outras pessoas que olham e percebem, Deus está me chamando para prestar atenção. E hoje eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Quando você olha para tudo o que está acontecendo ali ao teu redor, o que você consegue enxergar? Você consegue enxergar apenas problemas, apenas notícias, apenas crises? Ou você consegue enxergar também os sinais de que a história deste mundo ela está caminhando para um grande momento? Jesus, ele prometeu que voltaria, e quando ele voltar, não será uma lenda, não será uma teoria, não será uma previsão humana, será realidade. Por isso, prepare aí o teu coração, vigia, ore, estude também a palavra de Deus, e permaneça firme, minha querida amiga, meu amigo, porque aquele que prometeu, voltarei, vai cumprir a sua promessa. Jesus, ele está voltando. E eu quero dizer para você que se essa mensagem que ela falou ao teu coração, não saia deste vídeo aqui sem fazer uma coisa. Deixa aqui nos comentários, diga: eu estou esperando a volta de Jesus. E se você deseja continuar aqui recebendo mensagens que fortalecem a sua fé e nos ajudam a permanecer preparados para a volta de Jesus Cristo, inscreva-se agora no nosso canal e ative o sino das notificações. E sim, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém, alguém que precisa ouvir essa esperança, porque talvez o vídeo que você compartilhar hoje, ele seja justamente a mensagem que alguém estava precisando ouvir. Jesus, ele está voltando. Você e eu estamos preparados? Nesse momento aqui, desejo que Deus abençoe você, minha querida amiga. Deus abençoe você, meu querido amigo, e toda a sua família. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau.